Olá, tudo bem? Como vai você? Eu espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, professor de Geografia aqui do SAI Digital. E hoje nós estamos aqui, meu querido aluno do 8º ano, minha querida aluna do 8º ano, para dar continuidade a esses nossos últimos encontros. Nesses nossos últimos encontros a gente vem buscando compreender algumas características do nosso continente americano. Então nós começamos lá pela divisão, vimos um pouco da sua história. Últimas aulas aí nós nos fixamos a formação dessa grande potência que é os Estados Unidos, correto? Então com isso nós acabamos percebendo que nós estamos chegando, por assim dizer, na nossa linha final para compreender diversas de suas características. Nosso encontro de hoje, ele vai tratar de uma questão que ela é uma questão essencial da compreensão da realidade desse continente. Nós vamos tratar então dessa questão relacionada com a população, as características demográficas da população do continente americano. Quais são essas características demográficas? Como é que a gente faz a leitura de alguns dados, por assim dizer? É a nossa missão aqui. Diferentemente do que nós fizemos numa aula anterior, que nós nos concentramos um pouquinho mais em ver características de quem? Basicamente, da população da América do Norte, um pouco de sua formação, de sua ocupação do território. Hoje nós vamos nos estender um pouquinho mais aqui e procurar entender um pouco disso que seria essa divergência. Se você lembrar lá atrás, num dos primeiros encontros que nós tivemos aqui, eu tinha chamado a sua atenção para quê? Olha, nós vamos começar agora o estudo de um continente que ele apresenta uma quantidade muito grande de divergências. Ele acaba se apresentando de que forma? Nós acabamos percebendo que muitas vezes aí, todas as realidades quase que pensáveis estão presentes aqui dentro, né? Então é isso que nós vamos começar a dar uma olhadinha agora. Então olha lá, ó. Vamos começar justamente por isso aqui. Dados a respeito das diferentes populações do continente americano. Se você for dar uma olhadinha na parte de cima desse nosso mapa aí, o que é que você acaba percebendo? Tá lá, ó, América, IDH, ano base de 2017, tá? O que é que nós encontramos aí? Então vamos voltar lá nos nossos conhecimentos de geografia e relembrar o que é um IDH, tá? Então nós podemos relembrar esse nosso IDH de que forma? IDH, como você bem sabe, é chamado de Índice de Desenvolvimento Humano. Isso não é nada mais, nada menos que uma forma que foi encontrada, ou uma fórmula, fica até mais legal, né? Para você, por assim dizer, comparar a qualidade de vida das diferentes populações, seja ao redor do mundo, seja bem como as populações que nós temos no mesmo continente, como nós vamos fazer aqui, regiões. Hoje em dia o IDH, ele já é possível ser levantado, inclusive aonde? Inclusive nessas questões mais diretamente relacionadas com os municípios. Muitos estados brasileiros já levantam seu IDH por município aí, correto? Então vamos lá. Relembrando. O IDH, basicamente, ele é um indicador que ele serve para quê? Para essa comparação. No seu levantamento, por assim dizer, ele basicamente vai levar em consideração o quê? 3 grandes índices sociais. 3 grandes indicadores sociais, se me desculpe. A saúde. Como é que você mede a saúde de uma população? Expectativa de vida, a taxa de mortalidade infantil. Esses aí são os elementos, né? A educação, o número de analfabetos, a taxa de escolaridade,
e até mesmo a renda de uma determinada população. Através de tudo isso nós podemos fazer o quê? Medir isso. Isso vai gerar um índice que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, o que nós encontramos? A qualidade de vida daquela população, ela vai ser uma qualidade de vida melhor. Quanto mais próximo do 0, o que é que acaba acontecendo? Essa qualidade de vida ela vai cair muito mais significativamente. Então, mais uma vez, repito a você, aqui no continente americano, nós encontramos um pouquinho de tudo. Então, vamos dar uma olhada lá no nosso mapinha mais uma vez. Embaixo do nosso mapa nós temos ali uma legenda, né? Onde basicamente nós acabamos encontrando que o verdinho são os mais altos, daí as variações de verde são alto e médio, e o vermelhinho é baixo. Então, de cara, você já olhando o nosso mapa, você percebe, não é mesmo? Canadá e Estados Unidos, os países mais ricos, os países mais desenvolvidos, eles apresentam o quê? Esse IDH, que ele é um IDH muito alto. Mesma coisa acontece, por exemplo, com a Argentina. Né? Não vou dizer que seja o mesmo padrão de vida que nós acabamos encontrando lá, mas o argentino está entre isso que nós chamamos de alto. Daí nós encontramos aqui diversas outras regiões que eles vão apresentar um elevado, em outras regiões aí, como também baixo, como é o caso da Bolívia. Mas o que mais chama atenção, e agora eu quero que você volte lá no mapa para mim, e procure justamente nessa região aqui, ó, que nós temos lá, nessa região aqui, que nós temos lá no Mar do Caribe. Dá uma olhada lá agora com mais calma. O que se encontra lá? Tá vendo que tem uma manchinha lá no meio do Mar do Caribe? Então lá no meio desse Mar do Caribe acontece o quê? A presença do único país aí, de quase todo o Ocidente, que ele tem o quê? Que ele tem justamente esta questão relacionada com o IDH bem baixo, muito baixo. O que é que eu estou me referindo? Estou me referindo justamente ao Haiti, né? Considerado aí o país de menor IDH do Ocidente. Somado a isso, o que nós vamos acabar encontrando? Com uma qualidade de vida muito baixa mesmo. E recentemente nós tivemos um terremoto que ainda tratou de fazer o quê? Se a pobreza já era uma realidade lá, essa realidade ela cresceu e cresceu significativamente. Então você entendeu isso que eu quero trazer para você? Dessa gigantesca diversidade que nós temos nesse continente americano? É essa realidade aí, tá? Mas ainda eu queria analisar com você um outro conjunto aí de elementos, agora que são elementos gráficos, que também vão nos auxiliar a entender um pouquinho mais dessas diferentes realidades. O que é que eu estou me referindo? Se lembra disso aqui? Essas aqui são as famosas pirâmides etárias. Só rapidamente para você entender essa pirâmide etária, o que é que nós temos aí? Ó, a pirâmide etária ela não é nada mais, nada menos do que um recurso gráfico que existe para você entender as diferentes realidades, né? Só que no caso a pirâmide etária ela só vai trabalhar com um conjunto muito restrito de dados. Como por exemplo nós encontramos o quê? Vamos aprender ou pelo menos rever como é que nós fazemos a leitura desses dados aí. Então você percebe aqui, ó, na altura da pirâmide, você trata de distribuir os diferentes grupos etários. Então, de 0 a 4 anos, de 5 a 9, assim vai até 100 anos ou mais, correto? Na base dessa pirâmide aqui, você vai distribuir o quê? Você vai distribuir justamente aí a população em número ou porcentagem. De um lado nós acabamos encontrando homens e do outro lado as mulheres.
Essa pirâmide etária que nós temos aqui é a pirâmide etária da América do Norte. Não esqueça que lá nós temos dois países ricos, Estados Unidos e Canadá, e o México para dar uma contrabalanceada, né? Que é um país em desenvolvimento. O que nós temos no país em desenvolvimento? Olha lá, ó. Uma pirâmide etária que ela tem quase que uma distribuição igual em todos os níveis etários. Isso significa que é uma população mais tendendo a países desenvolvidos. Olha como nós caímos para a América Central a diferença. A pirâmide etária ela tem uma base muito larga. Isso significa o quê? Elevada natalidade, muitos jovens na população e poucos idosos, uma baixa expectativa de vida. E a América do Sul vai mais ou menos repetir essa mesma ideia que nós temos aí. Então essas são as pirâmides etárias. Esse outro mapinha que eu trago aqui para você, ele é um outro mapinha que acaba apresentando o quê? A distribuição demográfica da nossa população. Lembrando sempre que essa disposição, ela vai acabar acontecendo o quê? Ela é completamente desigual. Aí são diversos fatores que tratam de interferir nisso. É o clima, a vegetação, o relevo e até mesmo algumas características que são características pessoais. E para fechar a nossa conversa de hoje, nós temos o quê? Nós temos aí, ó, os grandes problemas urbanos no continente americano. Tá? Ainda principalmente na América subdesenvolvida, essa urbanização, ela acabou gerando o quê? Ela acabou gerando um grande crescimento, um crescimento muito acelerado. Então hoje essas cidades da América Latina, elas apresentam muitos problemas urbanos. A mobilidade social, a violência, a mobilidade urbana, melhor dizendo, problema de acesso ao sistema de saúde, água e esgoto, tudo isso são problemas e problemas muito grandes. Dá uma olhadinha lá para nós, que eu quero que você faça esses dois exercícios para revisar aí. Exercício 1 e 2 da página 238. Correto? Então é isso, minha gente. Damos uma olhadinha em mais alguns aspectos. Próxima aula nossa, nós encerramos esse conteúdo relativo ao nosso continente americano. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro.